Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Queria agradecer a presença de todos vocês aqui em mais um dos nossos webinars. Hoje nós vamos receber a Juliane Monsores, que é especialista em comunicação interna, é publicitária também e tem aí uma grande experiência na área de comunicação interna e estuda a questão do endomarketing, né? Como trabalhar essas experiências visando motivar, estimular os colaboradores das empresas. Ela vai compartilhar alguns cases e também a experiência que ela tem nessa área. Boa noite, Juliane. Obrigada por aceitar nosso convite nesse fim de ano tão corrido. Funciona da seguinte forma. A Juliane vai apresentar durante cerca de 30, 40 minutos. Se alguém que está no chat quiser fazer perguntas, pode enviar por esse balãozinho verde que fica aqui no topo da página, ou se tiver com o microfone habilitado, pode fazer a pergunta também por áudio. Ou, se preferir, pode fazer as perguntas ao final também, que a gente vai deixar os contatos. E essa apresentação vai estar disponível no canal do YouTube da Comunicação Integrada e também em todas as redes da Comunicação Integrada e da Pitaco Criativo, de onde a Juliane é uma das sócias. Também vai ter conteúdo na página deles e na nossa página. Boa noite, Juliane. Vamos começar. Boa noite, Isa. Boa noite, pessoal. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas e se eu estiver falando rápido demais, também pode sinalizar pelo chat que eu estou acompanhando aqui. Cheguei aqui, queria que vocês colocassem o nome de vocês, porque fica difícil da gente identificar, então se tiver alguma pergunta, a gente fala quem fez, né? O nome da pessoa que fez e a pergunta. É a Bárbara. Bárbara que está falando aqui com a gente. Boa noite, Bárbara. Bom, vou falar um pouquinho sobre... Vocês estão vendo minha tela direitinho, né? Todo mundo? Então, ótimo. Falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Vocês participam. Pronto, agora sim. Como a Isa falou, eu tenho uma certa experiência dentro dessa área de comunicação. A minha formação é publicidade, mas o mercado acabou me levando a vivenciar muito do endomarketing. O meu primeiro contato no mercado foi com a área de endomarketing e eu não fazia ideia do que seria, a não ser por uma disciplina que eu tive na faculdade de comunicação empresarial e foi bem geral. Mas eu já atuo na área há 6 anos, tenho MBA em Marketing e Comunicação Empresarial e me apaixonei, me encantei por esse público e por essa forma de atuação da comunicação. E desde então eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, vendo que era uma área muito escassa de conteúdo de material e eu amo escrever, enfim, né? Acho que todo mundo que é de comunicação gosta muito, e eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais no que seria o endomarketing de experiências, que é algo que me encanta bastante. Bom, por que endomarketing de experiências? Deixa eu só ver o que está aparecendo aqui. Não sei se aparece para você, mas tem 2 visualizadores pedindo controle. Não sei, acho que alguém clicou por engano. Acho que foi por engano. Vamos prosseguir. Então, por que endomarketing de experiências? Da onde eu tirei isso, né? Assim, de onde nasceu esse tema? Estudando muito do marketing, sobre as tendências, a gente que é da área acaba estudando muito sobre Kotler, enfim, né, que é uma grande referência, e algo que ele sempre destacou foi essa transição do marketing tradicional para o marketing contemporâneo. E o conceito de Brand Experience, o marketing de experiência, é muito explorado para o cliente externo. E por meio desse conceito, né, a gente vê a marca criando a experiência com o cliente. Eu coloquei uns 2 cases aqui para ilustrar, e acredito que vocês já tenham visto
mais cases e com essa ilustração vocês vão lembrar de bastante outras ocasiões que isso aconteceu. A Coca-Cola é fera em fazer isso, eles vivem fazendo intervenção, né, por meio de mídias, enfim, já teve totem na praia e outras empresas costumam fazer. Coloquei também esse exemplo de gamificação. E o que esse conceito e essa estratégia de marketing é quando a empresa promove uma experiência para o cliente e ela fala sobre os benefícios ou a percepção que esse cliente vai ter com a marca, sem necessariamente estar vendendo o produto fim ou o serviço fim dela. E o que isso tem a ver com o público interno? Uma coisa que me chamou muita atenção é que essa é uma estratégia que tem crescido muito no mercado. E por que não a gente usar isso para o público interno, né? Por que não adaptar e aplicar isso no nosso dia a dia, já que o endomarketing hoje, nesse todo o contexto de crise, ele se torna e a comunicação interna são duas ferramentas preciosas para manter quem fica, né, no barco, quem fica dentro da empresa motivado, bem informado, defendendo os valores da empresa, vendendo bem, tendo bom atendimento com o cliente, enfim, e daí surgiu isso dentro do marketing de experiências. Isso é algo que a gente ainda percebe, infelizmente, em muitas empresas, e o público interno ele é visto, na maioria das vezes, não como um público principal. Acho que na teoria isso é muito bonito e entra como um público-chave para a empresa, mas na prática a gente sabe que não é assim que acontece, tanto que a comunicação interna e o endomarketing, na maioria das vezes, é o patinho feio da comunicação, né? Eu lembro que eu participei de alguns eventos da BERJ, enfim, e eu tive contato com outros profissionais da área e vi que isso era normal, porque quando eu entrei, assim que eu sentia nessa área, assim, é uma área que não tem... As verbas são pequenas, ou quando precisa ter corte de verba, é a primeira área que roda, enfim. E eu sinto isso, e acredito que vocês também devem dizer isso no dia a dia de vocês, que é muito difícil a gente vender para o nosso cliente interno, colocando ele como um público-chave e um dos principais. Algo que o marketing tradicional faz é colocar o foco no produto. E o marketing contemporâneo não, leva esse foco para a pessoa, né? Quando uma marca fala de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, não é uma empresa falando com uma massa, né? Mas a gente fala com cada um e tenta atender de uma maneira mais personalizada e mais próxima possível. E esse conceito que eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, porque eu acredito que isso traz uma percepção de valor dos colaboradores, dos funcionários, né, desse público interno, como clientes internos de fato, né, não só pessoas que trabalham na empresa, mas pessoas chaves nesse processo. E aí, como eu disse, isso vem de cima, né, a falta de percepção dos gestores é grande, muitas vezes não possuem uma diretoria de comunicação, algo que venha de um nível maior de gestão, e isso acaba interferindo muito, tanto quando o endomarketing faz parte do RH ou do marketing, ou tem uma área de comunicação, e a gente sente isso impactar nas nossas ações diárias, né? Quando a gente tem que pensar o nosso planejamento, quando a gente tem que tratar as ações, a gente sente muito, e aí a gente pode usar todo esse conceito de criar experiências, tanto não só para alcançar o colaborador, mas também para conscientizar os gestores de o quanto é importante construir a marca de dentro para fora.
E nesse contexto que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, nesse cenário que o Brasil se encontra, a gente tem tido contato com pessoas que têm a sensação de incerteza, não sabe do amanhã, está vendo amigos ser desligados, enfim, corte de quadro, enfim. Essa situação acho que é uma realidade da grande maioria das empresas no Brasil. E se a gente não mudar um pouco a nossa forma de se comunicar com os nossos funcionários, a percepção de valor deles, se a gente não colocar isso como foco dentro das nossas empresas, isso vai interferir diretamente no resultado que a gente gostaria, e lembrando também que o quadro de funcionários está cada vez menor. Então, se a gente não mantém quem está, quem continua dentro da empresa super motivado, defendendo a empresa e super alinhado, né, e dentro das novidades da empresa, a gente vai ter surpresas negativas no futuro, e no futuro bem também. Então, por meio do endomarketing de experiência, é possível a gente comunicar de dentro para fora, visando, assim, firmar bases sólidas e seguras. É uma construção mesmo de uma marca. É um trabalho um pouco de formiguinha, mas que traz impacto. Eu vou mais para frente mostrar o case de um trabalho que eu desenvolvi na Formas, onde eu sou especialista lá de marketing, e eu vou mostrar um pouquinho de como a gente conseguiu ter esse resultado, de firmar as bases nesse contexto tão inseguro, tão incerto que o mercado está, e ter uma projeção de futuro, de orgulho de pertencer, né? Ampliando o pertencimento. Por meio do endomarketing de experiências, a gente consegue fortalecer os laços, o relacionamento entre empresa e funcionário, e assim a gente proporcionar e viabilizar isso deles vestirem realmente a camisa da empresa. Eu destaquei aqui uma citação da Analisa de Medeiros Bruns, que é uma grande referência, né, nessa área de endomarketing, de comunicação interna, em que ela diz que a essência do endomarketing consiste na afirmação de que pessoas felizes produzem mais e melhor. Cada vez mais comprovado, existem vários estudos, está aí o pessoal, a equipe lá do Google para confirmar isso, em que a gente vê eles tentando proporcionar um ambiente interno cada vez mais favorável e leve, e algo que o clima interno realmente seja propulsor de boas ideias e de um trabalho eficaz. Então, partindo disso, como é que a gente pode, por meio das experiências, fazer com que os nossos colaboradores fiquem mais felizes, para assim eles produzirem mais, produzirem melhor e juntos alcançarem os desafios e as metas que a empresa tem? É importante a gente levar em consideração que a comunicação ela é feita entre pessoas. Às vezes cai na nossa rotina e a gente acaba fazendo os processos muito automáticos. A gente tem aquelas ações padrão, né, de comunicação interna, reuniões, encontros, a gente tem informativo, tem jornal mural, enfim, tem uma infinidade de possibilidades de comunicação, mas acaba entrando numa rotina tão mecânica que a gente esquece que a gente está lidando com pessoas. Parece meio contraditório falar isso, porque, afinal, comunicação é feita para pessoas, mas isso é algo que acontece no dia a dia por causa da rotina e porque os nossos departamentos de comunicação ou de RH também estão sobrecarregados, né? Isso é uma realidade em que existe a redução da equipe, e aí a gente começa a fazer um monte de coisa, então a gente manda um informativo porque tem que mandar, dispara um e-mail porque tem que disparar, compra um brinde porque tem que comprar e não pensa na pessoa que vai receber e o quanto isso vai impactar. A gente precisa levar em consideração que essas pessoas pensam, elas têm sentimentos, elas têm sonhos, que vai muito além de toda essa estrutura empresarial.
E aí que está a gente promover uma comunicação que vai muito além simplesmente da informação, mas a gente gerar algum tipo de reação e de sentimento nesses ouvintes e nesse público que a gente vai estar querendo alcançar. E quando isso acontece, é muito, muito legal, porque aí começa a ser gerado um relacionamento. Como relacionamento com pessoas, né? Seja relacionamentos afetivos de amizade, enfim, amorosos. É como se fosse, funciona exatamente assim, em que você começa a gerar uma fidelização, você vai fortalecendo os vínculos, você vai criando um relacionamento sólido para quando nesses momentos de crise, quando esses momentos chegarem, você consegue contornar e consegue ter uma equipes e colaboradores motivados e alinhados com os objetivos da empresa. E aí eu destaquei aqui uma pesquisa que tem nesse livro da Analisa, que é Endomarketing de A a Z, acredito que vocês devem conhecer, e ela fala, né, que cientistas calculam que 50% da felicidade de uma pessoa são determinadas pela genética. 10% são circunstâncias da vida que influenciam. 40% por pensamentos e ações. E a participação representativa da empresa nesse ciclo de busca pela felicidade se enquadra nessas circunstâncias da vida. Se a pessoa está super satisfeita com o trabalho, se ela se sente realizada, se ela, os sonhos dela, de certa forma, se encontram com os sonhos e a prospecção que a empresa está vislumbrando para ela, isso vai interferir diretamente nesses 40%, né, de ações e pensamentos. E algo que queremos lembrar é que a motivação ela vem de dentro. A gente não consegue motivar uma pessoa. A gente consegue proporcionar um ambiente que seja favorável para que ela se inspire, para que ela mantenha-se com esse gás de querer ir além, enfim, de querer conquistar mais. Eu fiz até uma equaçãozinha aí, que a felicidade mais a motivação é igual à qualidade de vida, e acredito que essa tem sido a grande busca do ser humano em geral, e a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa para dentro, quando a gente pensa para os nossos colaboradores e para as nossas equipes. E aí eu destaquei aqui, né, que fazendo o marketing é você fazer marketing para dentro. É você pensar para esse público interno e pensar em formas de informar, engajar, motivar, envolver, fazer com que eles se sintam parte e não se sintam peças isoladas, mas que eles se tornem personagens fundamentais e peças-chave em todo o processo. E aí é por meio disso que a gente consegue construir uma percepção de valor da marca, que ela não é só... A gente vê muitas empresas e muitas marcas muito preocupadas na imagem dela para fora, para os clientes, para os investidores. E para dentro, ela normalmente não tem essa percepção. Ela quer que os colaboradores e os funcionários estejam motivados, mas essa percepção de, caramba, a gente precisa trabalhar os valores internamente a ponto de isso ser percebido em ações simples dentro da empresa, né? Porque a cultura organizacional, ela é construída por essa série de fatores, é um conjunto. É no dia a dia, é com bate-papo com a liderança, é quando você tem feedback, né? Quando você está tendo contato com o seu amigo de trabalho, seu par de trabalho, e aí é isso que monta toda a cultura, e a cultura diz muito sobre a marca, a cultura diz muito sobre a empresa, sobre os ideais, enfim, qual é o posicionamento dessa marca. E aí é que a gente tem que pensar se as nossas ações, eu queria que vocês fossem fazendo essa reflexão, esse exercício, se as ações que hoje vocês praticam dentro das empresas de vocês, se cada ação feita
reflete esses valores e reflete esse posicionamento que a marca tem, que a empresa tem para fora. Até o nome, né, da empresa da ISA, né, de cursos, é comunicação integrada. E é exatamente nisso que a gente tem que se focar, a comunicação ser integrada, ser alinhada de dentro para fora e ter o mesmo discurso, porque os nossos colaboradores, eles são porta-vozes da nossa marca. Quando uma pessoa tem um contato com alguém que é funcionário de determinada empresa, eles não olham apenas o indivíduo, eles olham, é o fulano da empresa tal. Então, se ele não tem uma conduta ou se ele não é impactado por ações que façam ele ter essa percepção do posicionamento da marca, também ter uma conduta, enfim, ações que estejam alinhadas você, como responsável da comunicação e pelo endomarketing, gostaria que ele estivesse falando, né? E eu destaquei aqui uma citação do livro do Rafael Costa, também um outro livro muito bom, eu acredito que vocês também devem conhecer, que é Endomarketing Inteligente. Daniel Costa, ele fala que quando os valores podem ser percebidos nas ações de comunicação, se torna mais fácil criar uma identidade, alinhando assim o discurso desde a gestão até o contato com o cliente externo. Afinal, a qualidade da de uma empresa de seu mercado, cliente ou consumidor, é reflexo direto da qualidade do relacionamento que ela estabelece com seus colaboradores. Então, se hoje a sua empresa não está, a empresa que você trabalha não está refletindo isso, acho que é a hora de realmente de repensar a estratégia, aproveitar que a gente está no final do ano, planejando o próximo ano, e ver o que não está funcionando e ver o porquê não está funcionando. É muito importante a gente fazer esse exercício também constantemente. E pensar sempre que esse seu colaborador, ele pode ter contato com pessoas chaves ou não, ou uma postura dele na rede social vai dizer muita coisa a favor ou negativamente com relação à sua empresa. E isso também faz parte da experiência que ele vive dentro da empresa e o que você está, como o departamento de comunicação, informando para ele. Eu gosto muito dessa frase e eu aprendi isso estudando posicionamento de marca, né, que o posicionamento da marca deve conquistar também o coração e a mente do colaborador, como primeiro cliente da marca. As nossas ações precisam realmente ir de encontro ao coração e à mente e construir algo mais sólido na vida dessas pessoas que a gente quer impactar, não apenas passar informação só por passar. Isso porque só vai existir uma percepção de reputação positiva com relação à empresa e à marca e com seus valores se existir um elo emocional entre a empresa e o colaborador, onde ele se sinta respeitado, acolhido, onde ele se sinta valorizado como pessoa, como profissional, onde ele perceba que o trabalho dele de fato tem valor, onde ele não é só mais um ou estão meio que cozinhando ele. A gente sabe que nesse contexto todo de crise é muito complicado e a gente tem que ter um olhar especial, sim, para quem fica e ter um cuidado maior, né, nesse contexto. Eu acho que o nosso papel é fundamental e a nossa atuação é fundamental para criar esse tipo de relacionamento, em que a empresa demonstra, isso tem que estar muito bem alinhado ali com todo o programa de reconhecimento, de benefícios, com toda a política que rege a empresa, porque senão você pode estar fazendo esforço sozinho dentro da área de comunicação e isso não ser também algo que vem de cima. Então, é importante você também prestar muita atenção nisso, a gente ter isso em mente.
Porque esse é um movimento de ir e vir e é contínuo, é o tempo todo que acontece, sabe? As pessoas estão realmente, como eu falei no início, procurando ter qualidade de vida e isso envolve essa satisfação, né, essa realização dentro das empresas. A gente quer sentir qualidade em todas as áreas, saúde, a parte financeira, a cabeça tá boa, e a gente quer se sentir bem dentro da empresa que a gente trabalha, sentindo que o nosso trabalho é útil e a gente está sendo reconhecido por isso. Então, quando a gente fala de construção de marca de dentro para fora, a gente trabalha exatamente esse ponto, que é fazer com que quem faz parte da empresa se sinta valorizado e reconhecido por isso e se sinta respeitado, né? Isso é muito importante. E aí, com isso tudo, a gente consegue começar a criar experiências para fidelizar esse cliente interno. Acredito que todos nós, como profissionais da área, o que a gente mais quer é ver os nossos funcionários, os nossos colaboradores vestindo a camisa da empresa, e defendendo e falando super bem nas redes sociais, em qualquer outro meio de comunicação, em todos os canais possíveis. A gente quer isso, a gente não quer ver um colaborador falando mal da empresa na rede social, né? E aí, como a gente promove isso? A gente primeiro olhando para ele como um indivíduo e começando a ver o que tem valor para ele. E ter uma comunicação transparente, direta e que demonstre toda essa preocupação dele como indivíduo é essencial. E é importante criar esse vínculo porque ele vai muros afora. E isso eu tenho por experiência da área, né? Assim, experiência mesmo que eu tive com um outro case. Eu não vou mostrar hoje, mas se vocês quiserem, eu posso mandar por e-mail, em que a gente fez uma ação interna muito comum, em que as crianças visitam, né? Os filhos de colaboradores visitam a empresa para conhecer, e isso aconteceu em todo o Brasil, nas 3 unidades que nós temos. E foi muito legal, porque a gente percebeu essa conquista da confiança dos colaboradores, porque a gente passou um dia inteiro, o departamento de comunicação passou um dia inteiro com os filhos nesses estados, a gente foi para acompanhar. E a gente percebeu que depois rolaram várias selfies, enfim, fotos lá das crianças. As crianças, a empresa que eu trabalho é uma empresa de construção civil, então as crianças colocaram capacete, enfim, equipamento de proteção de segurança, e a gente viu isso acontecer no Facebook, pessoal de cada um, no Instagram, o pessoal colocando esse orgulho de pertencer, e caramba, os meus filhos passaram um dia e foram super bem tratados, e eles levaram isso para casa, e assim, a gente foi vendo os familiares comentando, e houve uma multiplicação muito grande, e aquela ação interna, aquela experiência que ele viveu ali, naquelas horas que a gente passou junto, né, naquele dia que a gente passou junto, trouxe um retorno muito legal de imagem de marca para fora também. E os dias seguintes que a gente teve dessa ação foram ótimos, e a gente tinha acabado de ter um corte grande no quadro. Então, assim, foi um impacto muito legal, exatamente por causa disso, de conseguir perceber e criar esse vínculo para ser percebido muros afora da organização. É dessa forma que a gente amplia o senso de pertencer e vai construindo um legado, né? Que vai sendo percebido na função de cada um, na atividade de cada um, e isso vai sendo percebido nas nossas ações também. E aí eu queria, antes de eu entrar aqui no case que eu queria mostrar para vocês, eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se tiver, pode escrever. Se quiserem perguntar alguma coisa, eu falei muito rápido, se querem também contribuir, pode escrever que eu leio aqui e respondo. Pessoal, vocês estão por aí? Uhum.
Bom, se a gente não tiver perguntas, eu vou prosseguir aqui com o case. Pode ser? Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Kelly. Tá me ouvindo? Oi, Kelly. Sim, pode falar. Olha eu. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Seguinte, eu já trabalhei também nessa área de comunicação interna, enfim, numa grande empresa. E o que eu percebo das lideranças, dos superintendentes, diretores da alta cúpula, é que não existe ainda a visão de que a comunicação é algo estratégico, não só na comunicação de dentro para fora, de fora para dentro, de todos os lados. Eu queria que você dissesse assim, o que você tem percebido com a sua experiência? Essa cultura está mudando? Porque eu ainda vejo que nós não somos vistos como estratégicos, mas não só no ponto de vista de comunicação interna, mas em promover ações que melhorem o clima entre líder e liderado, enfim. O que você pode me dizer disso? Olha, realmente, isso é um ponto muito interessante que você destacou e de fato, né, como eu disse, a gente percebe e realmente não é só para o interno, né, para a nossa área em geral. Eu acho que um grande desafio que a gente tem, eu acho que também o que torna a nossa área um pouco desvalorizada, é essa dificuldade de mensurar, né? De metrificar. Então, acho que por isso que também os gestores, enfim, e a alta direção acaba tendo esse olhar meio que... acho que a gente é visto como quem gasta, né? Os setores que mais gastam. Eu tenho visto, sim, uma mudança nisso. Acho que muito também pela mudança de comportamento em geral das pessoas, em que a comunicação está se tornando mais humana, os processos precisam ser humanizados e não tem como... Oi? Eu acredito muito nisso. E não tem como a gente querer humanizar se a gente não envolve comunicação. A comunicação é algo muito básico do ser humano, né? Uma criança, quando está já desde a barriga da mãe ali, já existe uma comunicação com a mãe, mesmo que não hajam palavras. Então, acho que isso é algo que está acontecendo naturalmente. Eu concordo que é muito lento. Eu acho que muito do que a gente tem ainda dentro das nossas empresas, é tudo muito devagar que está acontecendo aqui no Brasil. Acho que para fora, isso em alguns países está acontecendo um pouco mais rápido, até essa implementação, por exemplo, do home office, uma carga horária um pouco mais flexível. Isso vai mostrando essa percepção, esse olhar para pessoas. E eu tenho visto essa mudança, sim, para a área de comunicação em geral, porque, assim, a gente está começando a conseguir metrificar de alguma forma. Por exemplo, a gente tem marketing de conteúdo em que a gente consegue acompanhar e ver quantas pessoas foram interessadas naquele nosso conteúdo, enfim, quantas delas se tornaram leads, se tornaram clientes ou potenciais clientes. Então, eu acho que à medida que a comunicação foi se tornando mais palpável de alguma forma, mais mensurável, isso está começando a mudar. Ainda é um processo muito lento. Eu acho que a gente não tem que desistir, não. A gente tem que continuar. Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu te agradeço. A palavra que eu acho que define realmente a comunicação hoje em qualquer segmento é humanização. O custo é baixo, digamos assim, e a gente pode fazer muita coisa com humanização. É incrível o resultado que isso pode dar, né? Então, brigadão por ter tirado... Nada. Eu que agradeço. Então, até seguindo um pouquinho disso que a gente falou, esse case que eu queria mostrar para vocês, essa empresa é de construção civil, é líder dentro do mercado também de escoramentos. E um grande desafio que a gente tem lá é exatamente esse ponto, que é humanizar. Como humanizar uma empresa de estruturas metálicas, de formas para obra, né? Que é um cenário e um contexto muito frio. Não tem nada de pessoas, assim, dentro da atividade fim da empresa. E aí a gente, no início, na verdade,
Na verdade, no ano passado foi passado para a gente que a gente precisaria fazer um novo vídeo institucional, e a gente começou a pensar como a gente faria isso, e todos os vídeos que a gente tinha lá, a empresa tem 47 anos, indo para 48 agora, e todos os vídeos que a gente tinha mostrava muito andaime, muita forma, obras, e nada de pessoas. E a gente começou a perceber que a gente precisava, seguindo exatamente essa linha da comunicação mais humanizada, a gente começar a trazer pessoas para a nossa comunicação. E a gente fez internamente um concurso com todas as nossas unidades espalhadas pelo Brasil e a unidade que a gente tem na Colômbia. E a gente pediu para o pessoal mandar para o WhatsApp um videozinho gravado, falando sobre o que eles desempenhavam, qual a atividade que eles desempenhavam, qual a história, assim, resumido, num vídeo de 2, 3 minutos mais ou menos, se não me engano, e que a gente queria sentir, né, como o pessoal falaria, se tinha desenvoltura, enfim, sentir um pouquinho do orgulho de pertencer, porque a gente não podia correr o risco de alguém participar do vídeo institucional e não ter orgulho da empresa, enfim, a gente fazia esse filtro e essa seleção, e a gente recebeu 23 inscritos. E aí, nesse concurso, a gente separou e selecionou, né? A gente elegeu 8 estrelas da casa, que foram de estados diferentes, para serem estrelas, de fato, da empresa e serem representantes, né, de uma empresa de 600, eu acho que agora a gente está em 600 e alguma coisa, colaboradores, né, no Brasil todo. E foi muito legal que a gente conseguiu começar a promover uma experiência interna, desde essa divulgação aí do concurso até o que a gente foi desdobrando. Desse concurso, a gente trouxe e elas tiveram um momento de bate-papo, um café da manhã super informal com a diretoria da empresa. A gente tem, entre eles aí, a gente tem pessoal da parte administrativa, tem pessoal que trabalha na fábrica, assim, fazendo trabalho pesado mesmo, a manutenção dos equipamentos, pessoal que é assistente técnico que vai para a obra, o pessoal de projetos, enfim, tem cada um de uma área aí, e a gente botou todo mundo nessa mesa com a diretoria para conhecer a história, e foi um momento super rico que a gente teve, e de aproximação, né, com a presidente da empresa, com cada um deles, e a gente ouviu, assim, a declaração deles, falando, caramba, eu tive contato com a diretoria, e hoje eles são tão simples, assim, eles pararam para me ouvir, e só de estar ali, só de ter parado um tempo para tomar café comigo, enfim, a gente começou a proporcionar a experiência desde lá, de serem selecionados, até trazer para o Rio. Teve um menino super novinho, foi a primeira vez que ele viajou de avião, ele veio de Recife para o Rio, e aí ele falou, caramba, foi a primeira vez a empresa me proporcionou isso, a primeira vez que eu viajei de avião. Enfim, e aí, toda essa experiência que eles viveram aqui, a gente fez um tour aqui no Rio, a gente teve pessoal de Curitiba, de São Paulo, de Fortaleza, de Recife, teve gente aqui do Rio também, que acabou ganhando, né, no concurso. A gente conseguiu promover isso a nível Brasil, porque depois disso, depois desses momentos que a gente passou junto, a gente começou a desdobrar a comunicação. E disso tudo aqui que eu falei um pouquinho com vocês, é que nasceu o conceito da campanha que a gente vai estar trabalhando durante o ano que vem todo. A campanha publicitária, o nosso vídeo institucional, os brindes, a parte interna. Então, assim, ficou tudo integrado e foi muito legal, porque o pessoal começou a se sentir parte, eles voltaram para as unidades falando e multiplicando esse sentimento. E o endomarketing de experiência, ele promove exatamente isso, essa multiplicação de um sentimento que é genuíno, é algo que a gente promove e que acontece de maneira espontânea, a gente não precisa forçar, sabe? Eu acho que um grande desafio das nossas áreas, da área de comunicação e de RH,
é que às vezes a gente precisa fazer uma força muito grande, né? Algo tão espontâneo quanto a gente gostaria. E por meio da criação de experiências é possível criar essa interação e essa troca mais espontânea. E aí o pessoal veio para cá, enfim, conheceu tudo, e eles se tornaram literalmente as estrelas, porque eles estão brilhando agora nas revistas especializadas da área, se tornaram os nossos garotos e garotas propagandas. Essas são duas peças que a gente está trabalhando com eles, e todo o conceito que a gente colocou, eu acredito que vocês devem estar acompanhando, a parte dessa área de construção civil está tudo muito delicado por causa de lava-jato, e a empresa é uma empresa super correta, então a gente tentou trabalhar isso no conceito externo e no interno, levantando essa questão de qualidade, de ética, de transparência. É uma empresa super correta, então a gente colocou isso nas nossas peças. E toda a campanha tem como conceito, nossa estrutura é feita de gente. Então, Kelly, aquilo que a gente estava falando, né, de humanizar a comunicação mais humanizada, eu acho que não existe uma assinatura que poderia ser mais humana do que essa, em que a gente tentou transformar, né, a percepção de estruturas metálicas para a nossa estrutura é feita de gente. Quem faz isso aqui dá certo, quem é o maior bem que a empresa tem são os funcionários. Adorei. Né? Obrigada. E aí a gente também vai trabalhar assim, né, peças testemunhais, enfim, com depoimentos deles. Isso também vai sair nas revistas. Isso é a programação para o ano que vem, vocês estão vendo aí em primeira mão. É algo que a gente ainda vai estar trabalhando. E aí a gente transformou para os brindes, né? Os brindes internos, a gente fez calendário de mesa, caderno, enfim. E a comunicação foi se desdobrando, e essas estrelas, elas ficaram loucas por saberem que o rostinho deles está aí em tudo quanto é parte do Brasil, e também está indo para a Colômbia. E foi muito legal porque os amigos também vibraram muito. Então, o impacto não foi só para 8 pessoas. Né? Isso foi realmente tendo um alcance muito legal. E aí, esse vídeo institucional. Depois eu vou passar o vídeo para vocês. Como a gente tem um tempo curto, mas eu passo aqui, eu deixo no chat para vocês o link para vocês assistirem, verem o produto final deles falando, como foi. E para lançar esse vídeo, a gente tomou muito cuidado de, primeiro, como a estratégia nasceu dentro, como a ideia foi promover essa experiência dentro primeiro, para depois a gente impactar os clientes e público externo, a gente fez um lançamento interno, em que a gente chamou de Cine SH. E em todas as nossas unidades a gente promoveu isso e a gente criou essas peças aí de cartazes de lançamento do filme. E aí a gente fez um lançamento super simples com pipoca e guaraná. Pediu para o pessoal das unidades nos estados comprarem, os nossos agentes de comunicação que a gente tem, e a parte administrativa. Botou todo mundo sentadinho, apagou a luz e colocou para assistir o filme. E a gente fez um vídeo também com falha nossa. E isso internamente proporcionou assim, um senso de pertencer, um orgulho de pertencer nacional, sabe? Assim, a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu alcançar o objetivo. E assim como a pergunta da Kelly, são ações como essas que a gente consegue pegar e tornar argumento para levar para os gestores, e eles começam a ter uma percepção diferente, porque é algo que foi passado para a gente como desafio, foi comunicar coisas boas. A gente precisa comunicar coisas boas, porque o mercado está num momento difícil. Se a gente só falar de crise, a gente vai deixando as pessoas desmotivadas. Então, a gente tentou trabalhar essa questão estratégica, vinda nessa orientação, assim, essa diretriz que a diretoria passou, e promover isso internamente. E o mais legal é que isso não ficou só no interno. A gente teve um engajamento nas nossas redes sociais, foi sensacional. Todo esse alcance aqui, um alcance orgânico de mais de 20 mil pessoas. Acho que dá para vocês verem aqui no print que eu dei na nossa fanpage. Isso tudo
sem a gente pagar um centavo. A gente não impulsionou essa postagem, tá vendo? Tá até aparecendo aí, impulsionar a publicação, porque a gente não fez. E o mais legal é que a gente teve compartilhamento, teve interação de pessoas que saíram, pessoas que querem, que têm esse carinho, esse amor pela empresa, e é muito legal quando as pessoas começam a falar sobre a marca, sem a gente precisar fazer força, né? Sem ser uma publicidade vaidosa, a gente está falando bem da gente mesmo. E isso aconteceu nas redes sociais e está lá para todo mundo ver, quem quiser depois até assistir o vídeo, enfim, os comentários estão lá. Eu separei alguns aqui de pessoal que já foi funcionário, tem gente que ainda é funcionário, falando que a empresa faz parte da história, que é uma empresa que está sempre ajudando a melhorar os colaboradores e crescerem, enfim, destacou até nome aqui de chefes. Pessoal, assim, essa questão de falar bem da empresa, não estando nela e querendo voltar, destaca muito que é uma excelente empresa para se trabalhar, né? Então, assim, a gente conseguiu trabalhar a imagem fora por meio de uma experiência que a gente proporcionou dentro. Então, eu defendo muito isso, eu acredito muito num endomarketing e numa comunicação que sejam realizados dessa forma, né? Que sejam trabalhados e desdobrados dessa forma. E aí você pode falar assim, caramba, João, mas isso daí deve ter sido muito caro, pô, produzir vídeo e trazer pessoal de outros estados. A gente tinha uma verba para fazer o vídeo institucional e a gente tentou trabalhar essa verba para promover tudo. Fazer o vídeo, trazer o pessoal, usamos milhas. É nessa hora que a gente tem que usar a criatividade e ter jogo de cintura, né, para pensar em formas. Mas eu coloquei aqui uma ação que a gente fez. A gente estava com a agenda bem cheia, a gente não conseguiu trabalhar o Dia da Gentileza, que é dia 13 de novembro, e a gente enviou esse e-mail. Um e-mailzinho cartaz para o mural, em que a gente colocou, né, que uma gentileza muda seu dia, e colocamos uma mensagem incentivando as pessoas para estarem sendo gentis, não só em um dia, mas aproveitar esse dia para ter um carinho especial com algum amigo. Deixar um bombonzinho, uma bala, enfim, um bilhetinho falando de quem é a importância dessa pessoa, e falando um pouquinho sobre o quanto ela é importante para você, enfim. Foi um dia super legal, não tivemos custos, foi uma ação 0800 com impacto enorme. A gente fez também em todas as unidades, porque esse é um desafio que a gente tem, sempre pensar em ações que a gente possa multiplicar e alcançar o pessoal que é chão de fábrica, né? Alcançar todo mundo. Então, o meu conselho para vocês é promovam ações, sempre promovam ações simples, com objetivos grandes. Não é porque uma ação é 0800 ou é pequena que ela não vai ter um impacto grande, né? E não vai ter um resultado grande também. Então, e por meio da marketing de experiência, isso é possível, você trabalhar, enfim, desdobrar isso dentro das suas ações. Gente, era isso tudo que eu tinha para falar com vocês. Para aproveitar, além desse meu trabalho na SH, eu tenho uma agência de comunicação, que é Staff Criativo, que a Elisa falou. Por ser tão apaixonada por comunicação, eu não podia ficar distante desse meio, né, dessa área, eu respiro isso, então eu tenho essa empresa em que a gente faz essas ações. Se vocês quiserem ajuda, quiserem bater papo, enfim, se vocês precisarem de alguma coisa de criação de conteúdo e de endomarketing, a gente também faz. Eu tenho um e-book, né, que tem mais detalhes sobre isso. Isso é algo que eu ainda estou estudando, estou arquitetando aqui assim, para trabalhar mais, me aprofundando mais nesse conteúdo, porque é algo muito novo. Eu tentei procurar assim, referências, ver se alguém já tinha falado sobre isso e não encontrei. E aí eu realmente decidi me aprofundar, porque eu acho que é uma tendência e acho que isso pode fazer muita diferença nas nossas empresas. Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar, alguma pergunta, se a Isa quer falar alguma coisa.
Mas foi muito bom compartilhar com vocês. Quem quiser trocar figurinhas, se vocês tiverem algum desafio na empresa de vocês e quiserem falar depois, vou deixar os meus contatos. Estou super disponível. Boa noite, pessoal. Alguém tem alguma dúvida para tirar com a Juliane? Eu compartilhei com vocês aqui o nosso link do canal do YouTube, onde vocês podem assinar, né, para receber os próximos vídeos e participar dos próximos webinars também, vendo o material disponível gratuitamente. Eu compartilhei com vocês também a página, né, da agência da Juliane, que tem uma série de materiais, matérias, e-books disponíveis no blog. Vocês também podem acessar e curtir a página da Pitaco no Facebook. Também tem várias postagens semanais bem interessantes. E daqui a pouquinho, daqui a uns 15 minutos, esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube. E nós vamos compartilhar nas redes sociais, tanto da Comunicação Integrada quanto da Pitaco Criativo. E se vocês tiverem qualquer dúvida depois desse encontro, quiserem se aprofundar ou trocar experiências, tem os meus contatos da Comunicação Integrada, tem também os da Juliane. E eu queria agradecer, então, a participação de todos vocês. Na próxima semana, seguindo a nossa agenda, né, nosso último webinar de 2016, nós vamos falar com a Alissa Hoppe, que fala sobre comunicação humanizada e também sobre empreendedorismo, sobre uma série de questões metas para tirar os projetos do papel, como que a comunicação pode ajudar a fazer isso. Além de comunicadora, ela também é coach, então ela vai compartilhar essa experiência com a gente. E no ano que vem, também tem uma série de eventos. A gente vai ter aí temas como gestão de crise, com o João José Fourni, que é um grande especialista na área. Também vamos ter um sobre personal branding, né? Também com uma coach, como você pode utilizar a sua marca pessoal na internet, que é um tema também bastante novo, que vai ser com a Daniela Vieck, que é uma especialista também, se vocês quiserem acompanhar a página dela no Facebook, é bem interessante o trabalho que ela vem fazendo. E o outro também que já está confirmado é sobre SAC 2.0, que é com a Tati Maeda, que já passou pelo Reclame Aqui, tem uma carreira bem consolidada também na internet, escreve artigos bem interessantes toda semana. Então, fica o convite para vocês participarem nos próximos encontros, sempre acessando esse mesmo link aqui para a ferramenta, para o nosso bate-papo. Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Daqui a pouquinho o vídeo já vai estar disponível. Muito obrigada, Juliane, por ter compartilhado sua experiência. E nós vamos mantendo contato para os próximos encontros. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Vou encerrar a gravação. Até a próxima.